Shalom, queridos, Deus abençoe a vida de vocês. Hebreus capítulo 12, né? Vamos tratar aqui de alguns aspectos. Eu vou tentar segurar o telefone aqui nessa posição. Nós vamos começar a tratar aqui agora sobre a última das 5 exortações, né? Que o autor de Hebreus traz para a gente. Essa é a mais longa de todas elas, tá? Ela vai basicamente tratar de aspectos mais negativos, tá? Vai atingir o seu clímax ali entre o versículo 25 e 29. E aí nós teremos a continuação no capítulo 13, né, que é tema para o próximo vídeo, onde vão ser discutidos aspectos mais positivos, tá? Bom, aqui é um complemento, tá, a respeito dos comentários da fé, tá, que foram iniciados lá no capítulo 10. E aí o versículo 1 ao versículo 4 vão apresentar a ideia de que os crentes de Jesus estão em uma luta contra o pecado, tá? E essa luta requer perseverança, tá? O que é ser perseverante? Perseverante significa considerar as dores, os reveses, os problemas que são inevitáveis, né? E que significa algo que é comum até na nossa vida de crente. Então, perseverança é lidar com todas essas condições, tá? E isso é chamado de disciplina de Deus, disciplina de Adonai, tá? E a gente demonstra nossa obediência baseada na fé através disso, através dessa luta contra o pecado, né? Essa luta pela santificação, que inclusive nesse capítulo vem o versículo famoso, né? Que sem santidade ninguém verá a Deus, e santidade é se separar, né? Se separar daquilo que é pecado, e aquilo que é pecado não é aquilo que você acha que é pecado. Pecado é aquilo que está descrito na lei, porque 1 João 3,4 diz que todo aquele que é culpado de pecado é culpado de quebrar a lei, porque a quebra da lei é o que determina o que é pecado. Bom, e aí ele vai tratar, né, a corrida que nos é proposta. O que é essa corrida que nos é proposta? É a vida de boas ações que Deus já nos preparou, né, para serem realizadas por nós, aquilo que Efésios capítulo 2, versículo 10 nos fala, tá? E aí Paulo ele vai utilizar lá em 1 Coríntios essa analogia a respeito do atleta, né? Porque os torneios atléticos era algo que constituíam uma parte da vida dos gregos, né? E suas cartas Paulo escreveu muito para a cultura helenística, né? Para o grego, para o romano. Quando a gente transfere para cá, para judeus messiânicos, a gente precisa lembrar que nós estamos falando com judeus, né? Judeus messiânicos e hebreus, tá? É uma forma de chamar hebreus, judeus messiânicos, judeus que acreditam em Jesus. Eles não tinham uma boa visão a respeito dessa questão de atletas, tá? Você pega a 1 Macabeus, capítulo 1, versículo 10 ao versículo 15, você vai ver que eles entendiam que esses torneios, né, atléticos comuns na Grécia eram algo que estava mais ligado ao paganismo, né, à idolatria num geral. Só que não é simplesmente o autor da carta de Hebreus que vai usar esse tipo de analogia. A gente tem outros judeus utilizando esse tipo de analogia. Então você tem, por exemplo, comparações com gladiadores. Quando você vai olhar Êxodo Rabá, capítulo 30, versículo 24. Você tem praticantes de luta romana sendo citados no comentário de Gênesis Rabá 22:9 e outros tipos de atleta, tá? Então, apesar de não ser algo comum para a cultura judaica, esses tipos de analogia não foi algo característico somente de Paulo e do autor de Hebreus. Bom, caminhando, a gente tem o versículo 2, a Bíblia vai falar sobre contemplando, né, a linha de chegada, né, contemplando como um corredor, né, o corredor ele corre com os olhos fixos na linha de chegada, né, e no nosso caso a gente tem que manter a nossa contemplação no autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo, tá?
que espera de nós o quê? Espera de nós que nós tenhamos perseverança, né? Pensem naquele, né? A palavra traz pensem naquele. Ele, em troca de obtenção das recompensas, né? Que era a alegria que lhe foi proposta, suportou a execução em uma estaca como um criminoso, desprezando a vergonha. Então, o que o autor está tentando nos dizer aqui? Que os crentes deveriam desprezar, não aqueles que o fazem sentir vergonha, mas a vergonha por si mesmo. Então a gente não deve abandonar os nossos princípios, a nossa santidade, com medo daquilo que há de vir. Jesus tinha tudo nas mãos para simplesmente ficar lá no céu, alegre, tranquilo e feliz, sem precisar passar por nada do que ele passou, mas ele passou, porque ele tinha uma missão. E aí a gente bate muito nessa questão, nós vamos falar disso um pouco mais à frente, de que muitas vezes o crente acha que basta aceitar Jesus e acreditar que ele é o Messias e que está tudo bem. Você precisa se comportar como se espera. Você precisa agora correr em direção ao seu alvo. E o que Cristo espera da gente é que a gente procure fazer aquilo que Deus já planejou para as nossas vidas, as boas obras. E não simplesmente achar que levantou a mão na igreja e que está tudo resolvido. Tá? Bom, e aí fala que Jesus está à direita do trono de Deus, né, que é um lugar de honra, né? E avançando no versículo 7, diz que Deus nos trata como filhos, tá? Israel, do ponto de vista coletivo, é o filho de Deus, tá? Isso está bem descrito em Êxodo 4:22, Oséias 11:1, próprio Mateus 2:15, Romanos 9:4. Isso está muito bem definido, tá? Mas, entretanto, muito além disso, cada crente, seja ele judeu, seja ele não judeu, é filho de Deus de um modo individual, né? E isso acontece por força de nós estarmos unidos com o nosso Messias, né? Que é o Filho unigênito de Deus, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. E aí fala sobre a questão do Manzer, né? Manzer ali é o filho bastardo, é um filho de um casamento proibido, tratado lá em Levítico 18, mas nós não vamos entrar muito nessa questão, tá? Basicamente, o que ele está dizendo para a gente que a gente não seja como um filho, né, bastardo. Né? Não está dizendo em momento nenhum aqui que não ser judeu se torna você um filho bastardo. Isso não existe, tá? Porque esse tipo de palavra, Manzer, tem envolvimento com um casamento, filho de um casamento não legítimo, tá? Ou fora de um casamento. Diferente aqui de nós que somos adotados, né? Mas somos adotados de maneira adequada, de maneira correta. Bom, e aí o versículo 9 até o versículo 11, vamos falar ali um pouquinho sobre a disciplina de Deus, né? Tratando Deus como nosso pai espiritual, né? E mostrando que essa disciplina tem o objetivo de produzir santidade e justiça. Esses são os objetivos da disciplina de Deus, tá? E aí, eu até postei no meu status WhatsApp essa parte, porque eu achei extremamente interessante quando o comentarista fala a respeito do contraste que tem o versículo 1, né, onde ele vai estimular a gente, falando, olha, aconselho vocês para que vocês corram, né? Agora ele vai se importar também com aqueles que mal conseguem andar devido a alguma desvantagem física, alguma desvantagem social, se tem uma ferida emocional ou ainda algum desvio espiritual. Então, qual é a orientação que ele traz? Fortaleçam os seus braços debilitados, ou seja, aumentando gradualmente a sua capacidade espiritual para a obediência de Deus baseado na fé. Então, vá caminhando, vá avançando. Enrijeça os seus joelhos cambaleantes, ou seja, controle as suas emoções. Parem de ficar temendo o mundo, né? O mundo pode tirar a sua vida, mas pior, né? Mais poderoso é Deus, né? Pior no sentido de mais terrível, né?
mais poderoso é Deus que pode tirar tanto a sua vida quanto a sua alma, tanto o seu corpo quanto a sua alma, né? Faça um caminho reto, né? Ou seja, a palavra fala, faz-me andar em caminhos retos por amor de seu nome, Salmo 23:9, né? Então faça com que seu ambiente físico e social seja de tal maneira que você possa trabalhar nele a favor do bem, né? Coloque-se sempre longe das tentações, né? E assuma a responsabilidade das coisas que podem ser executadas por você. E aí ele fala, né, para os seus pés, né, um caminho reto para os seus pés, né. E aí acerca daqueles que não creem, Isaías 59:7 escreve assim: seus pés correm para o mal, ágeis para derramar sangue inocente, né. Mas em compensação, aqueles que são crentes, a palavra diz como são belos nos montes os pés daqueles que anunciam boas novas, que proclamam a paz, que proclamam salvação, Isaías 52:7, tá? Então, alguém que esteja ferido de uma dessas formas que foram citadas, e negligencia o cuidado consigo mesmo, a consequência é que vai ser manco. E sendo manco pode se desviar, tá? De forma que no final a pessoa se encontra pior do que antes, como Mateus 12:45 nos fala. Porém, no caso, ele é, Porém, caso ele dê à sua situação a devida atenção espiritual, acontecerá que o manco será curado, tá? Então, fica essa orientação para a gente. Bom, versículo 14 ao 17, né? Pela santidade sem a qual ninguém verá o Senhor, isso aqui eu já dei uma atenção para isso, tenho sempre falado sobre isso, né? Então, aqueles que não dão atenção à santidade, que supõem que meramente basta é, entender, olha, não, eu sei que Deus existe, né? Eu sei que Jesus é o Messias, mas não acompanhar essa opção intelectual inteligente, se não vier acompanhado de boas obras e de submissão integral a Deus, achando que só por acreditar em Deus e acreditar no Messias você vai para o céu, você vai ter uma frustração muito grande, tá? Então, não pode se separar uma coisa da outra. E aí o versículo 15 o versículo 14 fala para a gente se esforçar em ter manutenção da nossa paz, né, da paz com os demais. O versículo 15 fala sobre raiz de amargura, tá? E olha que interessante, quando Moisés foi apresentar a aliança, né, a todo Israel, como Deuteronômio 29:1 nos fala, Moisés advertiu o seguinte: cuidem que não haja entre vocês nenhum cujo coração se afaste de Adonai, o nosso Deus, para adorar os deuses daquelas nações, e para que não haja por meio de vocês nenhuma raiz que produza veneno amargo. Agora, se a gente abrir aspas novamente, se alguém cujo coração se afastou de Adonai para adorar outros deuses, ouvir as palavras desse juramento ou da maldição, conforme descrito em Deuteronômio 28, invocar uma bênção sobre si e pensar, estarei em segurança, muito embora persista em seguir o meu próprio caminho, Adonai jamais se disporá a perdoá-lo. Deuteronômio 29, versículo 17 ao versículo 20. Então, a raiz, Alexa ligar luz quarto, a raiz de amargura está muito ligado a isso. Não adianta você querer invocar uma bênção sobre você se você está com a vida toda bagunçada. Se você simplesmente procura não andar nos caminhos do Senhor, tá? E aí você fica criando uma raiz de amargura. Então veja aquilo que Moisés fala a respeito disso, né? Alguém que se afasta de Deus, né, com as suas próprias obras, adoram outros deuses, que hoje em dia, infelizmente, a gente tem milhões de deuses velados aí, que a gente acaba adorando sem perceber, internet e celular, etc e tal, né? Algo que te afaste de Deus, que produza esse veneno amargo, essa raiz de amargura, né? E aí fala a respeito de Esaú, né, que mesmo tendo buscado a bênção com lágrimas, a mudança de seu coração nada
valeu, né? E aí, aqui é um pouco embolado, porque há um problema de tradução aqui, né? Porque nem em Gênesis, nem no Novo Testamento deixa claro para gente de que realmente Esaú se arrependeu no conceito daquilo que Deus acredita como um arrependimento. Não dá para a gente bater esse martelo, tá? O que a gente viu aqui é que Esaú ficou arrependido, mas naquilo que ele queria. Ele queria a bênção, e aí ele foi pedir a bênção para o pai em lágrimas, e as lágrimas ali não eram necessariamente porque ele tinha se arrependido daquilo que ele queria, mas sim pela consequência do fato, tá? Então a lição que a gente aprende aqui é que não tem como anular as consequências do pecado, tá bom? Bom, aqui é problema da tradução, né? No original grego, isso aqui podia significar o seguinte: apesar de Esaú ter buscado com lágrimas que seu pai mudasse sua forma de pensar, seus esforços de nada valeram, tá? Então, o texto pode ser também traduzido dessa condição, tá? Então, suas lágrimas não foram vertidas a partir de um tipo de dor que do jeito que agrada a Deus produz o abandono do pecado e volta-se para Deus, que vai conduzir-nos à salvação. Antes, seu arrependimento, no sentido de metanoia, né, de mudança de mente, mudança de coração, ele estava apenas na avaliação dos seus próprios direitos como primogênito, tá? Então, assim, embora algumas traduções sugiram a ideia, não existe nenhuma base para se inferir a partir dessa passagem que possa ser tarde para Deus, tá? Tarde demais para se arrepender, tarde demais para que alguém se volte do pecado para Deus, tá? Então, aqui não é a tradução, aqui não está falando, olha, não adianta depois que você fizer a besteira você não voltar para Deus. A questão aqui não é essa, tá? Não tem nenhuma base aqui para que a gente discuta isso daqui. Uma atitude como essa seria apenas uma desculpa para se continuar no pecado, tá? Então nunca é tarde demais, pois os braços de Deus estão sempre abertos e sempre é seu propósito que todos deem as costas para o pecado, tá? Então fica essa advertência, tá? Só não existe perdão para blasfêmia do Espírito Santo, né? Então, Deus não gosta disso. Mas se você se arrepende e abandona, e aí eu volto a falar, já falei isso em vários vídeos, o conceito de arrependimento não é pedir desculpa e seguir em frente. Quando você se arrepende, você tem que mostrar frutos de arrependimento. Então, se eu roubei alguém, como é que eu peço perdão pelo roubo que eu cometi? Eu vou até a pessoa e falo: pequei contra ti, pequei contra Deus, roubei você, tá aqui um quinto, 2/5, dependendo do tipo de roubo, né? Metade, depende do tipo de roubo. Tá aqui o dinheiro que eu peguei, por exemplo, peguei R$ 50, estou te devolvendo 55, porque me arrependi. Pronto. Então, o conceito de arrependimento é você deixa as coisas onde você está, você volta atrás, volta lá para trás, entendeu? Você está caminhando numa direção sempre, a vida inteira reta, em direção à morte. Você para onde você ficou, você volta lá atrás, conserta aquilo que estava errado e aí depois você segue em frente. Então, esse é o conceito, tá? Então, sempre há. Deus sempre está disposto a nos perdoar, porém, cuidado, porque isso não pode ser desculpa para você ficar pecando e ficando pedindo perdão a todo momento. E lembre-se de que o pecado tem consequência e a gente paga por eles, tá? Bom, e aí, o autor vai falar ali no versículo 18 ao 29, vai fazer uma comparação entre o Monte Sinai e o Monte Sião espiritual, né? Vai mostrar o quanto com Jesus é melhor, tá? E aí o que a gente aprende desses versículos é cuidado para não rejeitar aquele que nos fala, tá? Porque o mesmo Deus que falou através de Moisés é o mesmo Deus que fala através de Jesus, tá? Então, a pena para quem rejeita o próprio Deus é terrível, tá? Mesmo ele sendo misericordioso com aqueles que confiam nele, ao mesmo tempo nosso Deus é fogo consumidor, né? E a aparência de Deus foi tão terrível em relação à sua santidade que, né,
quando Deus deu ali a Torá para o povo de Israel, quando ele apareceu lá no monte em fogo, o povo ficou num medo terrível. A aparência de Deus, quando deu a Torá ali, demonstrava a sua própria santidade, tá? E aí a gente pode ver aí essa condição que aconteceu lá da ortoga da Torá, que inclusive pela tradição é o dia que Deus deu a lei, o dia que Deus falou os 10 mandamentos foi o dia de Pentecostes, tá? Né? Que teve fogo lá do Monte Sinai e lá no cenáculo também teve fogo, né? É, é, me fugiu a palavra agora, mas pequenas chamas de fogo sobre cada um, né? Bom, e aí isso foi, a gente chama isso de teofania, tá? Que é a aparição de Deus para a humanidade. Ele normalmente, a teofania vai ser acompanhada pelo que o autor nos fala aqui. Então a gente tem a questão do fogo, a gente tem Êxodo 13:21, Juízes 13:20, 1 Reis 3, 1 Reis 18:38. Você tem a manifestação também, a teofania através da escuridão, Gênesis 15:12, Êxodo 10:21-22, Êxodo 14:20, 1 Reis 8:12, Joel 3:4, ou, dependendo da sua Bíblia, 2:31, Amós 5:18, e também de redemoinho, né? De vento ou vendaval, a gente tem Naum 1:3, Jó 37:9, Jó 38:1, Zacarias 9:14, tá? Fala sobre o som do chofar, né? Que é o som que vai ser ouvido no final dos tempos, né? Que é identificado no Novo Testamento como a segunda vinda de Jesus, tá? A gente tem aí o som do chofar, do chifre de carneiro, Isaías 27:13, Zacarias 9:14, né? No Novo Testamento a gente tem Mateus 24:31, 1 Coríntios 15:52, 1 Tessalonicenses 4:16. Bom, já caminhando aqui para o final, o vídeo está bastante grande até, mas é porque é um capítulo que tem muita informação, né? Bom, quando Deus deu ali as 10 palavras, os 10 mandamentos, né? E o povo ouviu a voz de Deus, as palavras tais que fizeram seus ouvintes implorarem que nada lhes fosse comunicado. Então Deus deu a Moisés a função, né? Ele falou, todo o povo ouviu os 10 mandamentos. Todo o povo ouviu a voz de Deus. Aí dali para frente o pessoal falou, pelo amor de Deus, Moisés, não deixa Deus falar não que a gente vai morrer, cara. Fala, vai você lá e fala com ele, depois o que ele falar lá a gente vai fazer, né? E o próprio Moisés disse, eu estou tremendo de medo, tá? Isso aí tem uma referência a Deuteronômio 9:14, tá? Perto da descoberta do bezerro de ouro. Mas isso aqui mostra que a experiência pessoal de Moisés com Deus resultou no desenvolvimento de um saudável temor a Deus, que a gente precisa ter, a gente perdeu isso daí. O nosso afastamento de Deus, eu tenho uma teoria de que o mundo cada vez mais está afastado de Deus. Cada vez mais, cada vez mais. Entendeu? E muitas das vezes os homens ficam simulando experiências espirituais para poder achar que Deus está próximo e muitas vezes não está, tá? Então, por que a gente está tão distante? Porque a gente está pecando demais, entendeu? E aí Deus não fica num local impuro. Então a gente precisa resgatar esse temor, né? E essa experiência desenvolver um temor de Deus saudável. E esse temor não durou apenas no período em que Moisés ficou recebendo a Torá, mas posteriormente, ao longo de toda a vida dele, ele manteve, né? E aí o ponto que o autor nos traz aqui o mesmo deveria acontecer conosco, né? Todos aqueles que assumem e começam a seguir Jesus não deveriam se afrouxar depois. Nós deveríamos continuar mais firmes e com o mesmo temor. Porque da mesma maneira que Deus falou com Moisés, hoje o Filho de Deus está falando conosco. E a gente deveria se manter firme, tá? Bom, e aí 22-24 ele vai listar ali 8 coisas das quais vocês chegaram, né? Então os crentes chegaram. Ele vai falar sobre o Monte Sião, né? Que foi o local onde Davi colocou ali a Arca da Aliança. O,
Antigo Testamento vai trazer para a gente o Monte Sião, identificando a cidade do Deus vivo, né, que é Jerusalém. Salmo 48 diz o seguinte: quando é Adonai, grande é Adonai e digno de todo louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, belo e majestoso é a alegria de toda a terra, como as alturas do norte é o Monte Sião, a cidade do grande rei, tá? Vai falar sobre a Jerusalém celestial, né? Vai falar ali também algo como uma sombra, né? A Jerusalém atual, como se fosse uma sombra da, da espiritual. Vai falar de miríades de anjos, né? Lembrando que Deus veio com miríades de anjos dos céus quando ele foi dar a Torá para o povo de Israel, em Deuteronômio 33:2. Daniel 7:10 fala sobre isso, Lucas 2, versículo 13 ao 15 fala, Apocalipse 5, 11 ao 12, né? Então aprendemos que a sua assembleia festiva consiste em ministrar a Deus e ao povo, né? Então, miríades de anjos. Fala a respeito da comunidade, né? Vai falar sobre Jesus como primogênito. Então, Jesus é o primogênito de toda a criação, é o primogênito, também a cabeça do corpo, da congregação messiânica. Ele é o princípio, primogênito entre os mortos, para ter o primeiro lugar em tudo. E, por fim, ele é o primogênito entre muitos irmãos, cujo destino e o de se conformarem ao seu padrão, o que resulta em que eles próprios sejam considerados por Deus como primogênitos, como todos os direitos compreendidos nos tempos bíblicos como de alguém que de fato pertence a ele. Então Deus concedeu o status inicial a Israel como primogênito, né? Isso aí fica descrito em Êxodo 4:22, mas também designou aos crentes, né? Deus fortalece então a identificação entre a comunidade messiânica e Israel, né? Então eu gosto muito do texto, acho que é Efésios, que nos fala que nós somos aproximados da comunidade de Israel, né? E Romanos fala que nós somos enxertados nessa oliveira que é Israel. Então isso fica descrito. Bom, fala que os nomes estão registrados no céu, né? Então o livro da vida. Fala que é o juiz que é Deus de todos, então não tem como escapar do juiz, tá? Muitas passagens no Antigo Testamento e no Novo Testamento confirmam o dia do juízo final, tá? Deus confiou esse julgamento para Jesus Cristo, nosso Senhor. Fala sobre o espírito dos justos, né? Que alcançam o seu objetivo, então aqueles que vão, que têm a obediência baseada na fé. Fala a respeito de Jesus como mediador de uma nova aliança. Fala sobre o sangue de Jesus aspergido, né, que fala melhor do que o sangue de Abel. Né? Então Abel foi o primeiro a morrer, Jesus foi o último a morrer, já que o sacrifício dele é eterno. Né? O sangue de Jesus nos traz vida, o sangue de Abel trouxe apenas morte, né? Falou de morte. E aí o versículo 25 fala: o que diremos a nosso respeito? E aqui é um argumento Calvin-Homer. Calvin-Homer se uma coisa menor tem esse impacto tanto, né? Vou dar um exemplo simples. Se um meteoro de 100 metros cai na Terra, faz um estrago, imagina um meteoro de 10 quilômetros. Então esse é mais ou menos assim, grossamente, o argumento Calvin-Homer. Então, o que ele está fazendo aqui o que diremos a nosso respeito. Aí no versículo 26 ele traz: mesmo naquela época no Monte Sinai, sua voz abalou a terra. Então, olha, se naquela época ele abalou a terra, imagina agora. Então, que sejamos agradecidos, que nós possamos aceitar o dom gracioso de Deus, que é seu Filho, cuja morte sacrificial fez expiação de forma graciosa por nossos pecados, ou por qualquer outro meio de tentar, ou por qualquer outro meio de tentarmos persuadir a Deus de nos recompensar por todas as obras, nos considerando justos. Então, que sejamos gratos às formas como Deus nos deixou para fazer essas coisas, né? Que possamos aceitar a graça de Deus, que Deus está nos oferecendo, né? E que a gente aceitando essa graça, né, que a gente possa aceitar essa graça, nós estejamos oferecendo a Deus um culto que lhe seja agradável, tá? E aí a palavra aqui é avodá, que significa trabalho, labor e serviço, mas também ela é utilizada como um termo técnico que significa especificamente o serviço culto sacrificial do tabernáculo do templo,
tá? E aí o capítulo 13 vai sintetizar todo tipo de culto e serviço que agrada a Deus, né? Então, a gente sempre fala adoração, é, no sentido bíblico é serviço, né? Obediência, tá? Isso é mais importante. Eu particularmente acredito que Deus, ele se importa muito mais com você obedecendo os mandamentos do que você, por exemplo, levantando uma mão na igreja, cantando louvor e com o coração atribulado e cheio de rancor, de ódio, sem perdão, sabe, com a vida toda bagunçada. Eu acredito que Deus prefere, né? Sacrifício, obediência quero, não sacrifício, né? Então Deus quer obediência. Esse versículo, na minha concepção, no meu entendimento, significa: não vem aqui sacrificar animal para mim se você não está me obedecendo. Você está vindo aqui só cumprir uma regra religiosa? Não faz sentido. É melhor você obedecer. Se você obedecer, você não precisa vir aqui para ficar fazendo falsos pedidos de perdão. Mas é muito melhor você vir aqui com uma oferta de paz, né? Com uma oferta de agradecimento, porque pela obediência Deus tem te abençoado e chega o momento de você agradecer a Deus por isso, tá bom? Que Deus possa abençoar a sua vida, que possa ter sido proveitoso para você. Em nome de Jesus, amém.